Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha da semana e hoje a gente está desfalcado do Vlad, que por conta do trabalho vai ficar muito na correria ali. A gente optou por gravar só eu e o Lucão hoje, mas já fica um salve pro Vladão aí também. Então, Lucão, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Um dia depois da importante vitória, começamos com o pé direito aí as oitavas de final da Copa do Brasil, mas nada resolvido ainda, hein? É isso, Fê. Como eu tô, irmão? Eu acho que eu tô da melhor forma que um corintiano podia estar hoje, né? Ainda os resquícios da falta de voz, cansado pra caramba porque chegamos em casa e não conseguimos dormir de cara. Teve que acordar cedo hoje para trabalhar, igual qualquer outro dia. Mas é aquele cansaço que você trabalha o dia inteiro com um sorriso na cara. É maravilhoso ganhar dos caras. Puta que pariu, como é bom. Mas é isso, vamos trocar ideia daí do que foi ontem, do que a gente espera aí para o jogo da volta, né? Tem um joguinho no meio do caminho aí, enfim, tem bastante coisa legal para a gente conversar hoje. É isso aí, irmão. É isso aí. Aproveitar para a rapaziada que já tá pegando aqui no começo do vídeo. Pô, aproveita aí, deixa o joinha aí no nosso vídeo, compartilha com a rapaziada aí, com outros torcedores corintianos, se inscrevam no canal. É sempre bom fortalecer esse trabalho aqui, como a gente sempre fala, é um projeto com respeito ao máximo ao Corinthians e ao corintiano. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, Lucão. Na verdade, assim, quem nos acompanha, eu já sei que assistiu o nosso pós-jogo, né? O pós-jogo que eu fiz ontem. Então, sempre quando eu termino de gravar, eu sempre falo, puta, eu podia ter falado disso, podia ter falado daquilo, mas beleza, ainda bem que tem a resenha no dia seguinte. Então, ao invés de passar ponto por ponto, eu falo o que eu esqueci de falar no pós-jogo e aí a gente toca um pouquinho do que foi a partida. Coisas que eu esqueci de falar ontem. Depois da perda do pênalti do Yuri, o que eu gostei, o Corinthians não se abalou. O Corinthians continuou indo para cima e tentou. Eu comentei, né, que depois o Palmeiras, a partir dos 30, teve um pouco mais de controle do jogo. Ainda acho isso. O Palmeiras, quando começou a ter um pouco mais a bola depois da perda do pênalti, chegou ali com um pouco mais de perigo, ou pelo menos com mais organização, assim a gente pode dizer. Mas o Corinthians não, em nenhum momento deixou de competir, deixou de lutar, deixou de tentar criar alguma situação de ataque também. Então isso é totalmente positivo. E o negativo é que, na minha opinião, eu acho que a perda do pênalti do Yuri fez o Yuri sair do jogo, praticamente. Acho que ali o Yuri deu uma sumida. Não achei o Yuri tão participativo ontem. A minha percepção, a gente estava, inclusive, juntos ali na mesma fileira assistindo o jogo. Acho que, principalmente depois da perda do pênalti, acredito que o Yuri sentiu um pouco. Acho que ele não foi tão participativo como a gente está acostumado a ver o Yuri. Mas é isso. O resto, toda a minha opinião, tudo que eu enxerguei da partida, eu falei no nosso pós-jogo ontem. Então, caso você ainda não assistiu o pós-jogo que eu fiz quando cheguei da Neoquímica Arena ontem, assista. E é isso, irmão. Acho que o que mais eu tinha para falar, falei no pós-jogo de ontem. Como eu falei, nada resolvido. Muito pelo contrário, o Palmeiras, toda vez que saiu atrás, toda vez do passado recente, que decidiu primeiro, fez o primeiro jogo fora para decidir em casa, e ele saiu atrás praticamente, não lembro dele ter perdido, que assim, não conseguiu reverter, né? Então, essa é a minha preocupação, fora a postura, né? A incógnita que é o Corinthians fora de casa, porque eu acho que se a gente viu um Corinthians ontem competitivo, que lutou, teve raça, vontade, eu acho que quarta que vem é o que jogou ontem e o dobro de atenção, e se tiver alguma chance de fazer o gol, tem que fazer, porque o Palmeiras vai vir com a faca nos dentes, vai querer a todo custo já achar um gol logo de cara. Então o Corinthians tem que saber se portar bem, tem que saber competir, jogar o jogo lá. Porque se esperar o Palmeiras 90 minutos, aí eu tô cravando agora. Não vai conseguir, irmão. Não vai conseguir. A gente sabe que, tecnicamente, a qualidade dos caras ainda sobressai aos nossos jogadores, né, irmão? E você, como enxergou o jogo ontem? O que você achou? E o que você pensa também aí pro jogo da volta? Fê, meu pensamento ele tá bem alinhado com o seu. Eu só queria fazer dois comentários a mais, tá? Além do time não se abalar pós a perda do pênalti do Yuri, teve um outro ponto que eu também acho legal a gente colocar na conversa como algo positivo, tá? Que a gente cansou de ver a gente contra times menores fazer 1-0, desistir, mano, esquecer do jogo, chamar o time e tomar um empate ou tomar uma virada. E ontem, além de não sentir a perda do pênalti, eu não senti isso também no Corinthians.
Tanto que se a gente pega ali o segundo tempo, mais pro finalzinho, porra, a minha percepção é de que faltou perna, sabe? Mas vontade não faltou. Pelo contrário, você pega o final do jogo, na minha opinião, estava muito mais perto a gente fazer o segundo do que eles o primeiro. Então, e não estava retrancando o time, não estava puxando o Palmeiras para jogo. Eu curti essa postura. Eu realmente gostei dessa postura. E do Yuri, o que você comentou, Fê, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu concordo que sim, ele deu uma sumidona do que a gente espera dele, do que ele pode apresentar, principalmente no quesito futebol mesmo, aquele 1 a 1, aquela bola no ponto futuro que ele gosta, enfim. Isso, de fato, eu achei que ele deu uma sumida após perder o pênalti. Mas eu reparei bastante no Yuri ontem, e eu sei que falar isso é meio que chover no molhado, porque mesmo na má fase do Yuri era algo que a gente elogiava bastante dele, mas a vontade que ele estava ontem era um negócio surreal, e isso mesmo depois de perder o pênalti. Dava para ver que, tipo, quando era para marcar alto, ele dava uns piques fudidos, ele estava subindo a marcação toda hora, não parou de correr um segundo, enfim. Isso, de novo, não é algo do jogo de ontem, é uma característica do Yuri, é uma característica dele que a gente sempre elogiou e que, graças a Deus, ontem não faltou também. Espero de coração que isso também não falte no jogo da volta. Acho que, pelas características do jogo, tende a ser diferente do que foi ontem na Arena, e isso é natural. Eu acho que a torcida não pode esperar que vai ser um jogo exatamente o que foi da Arena, pô, Coringão superior em boa parte do jogo. Não, eu acho que realmente isso não é o que a gente pode esperar do jogo da volta. Mas o que para mim seria um cenário ideal para um jogo da volta, o que eu ficaria satisfeito em ver do Coringão no jogo da volta, seria algo muito próximo do jogo da ida da final do Paulista, onde você pega para analisar o jogo, talvez ali as principais chances tenham sido dos caras, os caras estavam, entre aspas, mandando na partida, mandando quando eu digo mandar, pô, de ter mais posse de bola e tudo mais. Só que o Corinthians estava com um time compacto, atento do começo até o final do jogo e aproveitou a oportunidade que teve. Foi certeiro e conseguiu achar o gol que trouxe a gente para o jogo de volta com a vantagem, né? Então, para mim, o mundo ideal para mim no jogo da volta, o que seria? Porra, todo mundo ligado no 220, desde o primeiro segundo do jogo até o último, não ter bola perdida, marcar que nem uns loucos, que nem uns retardados, não deixar o time dos caras jogar, e invariavelmente vai sobrar uma bola para gente, uma ou duas. E essa bola que sobrar, a gente não pode desperdiçar. Para mim, esse é o jogo ideal: é anular 100% o jogo dos caras, jogando futebol e aproveitando as poucas chances que a gente vai ter. A gente sabe que a gente não vai criar um caminhão de chance de fazer gol lá, então a gente precisa ser bem certeiro nas que a gente criar, né? A gente tem que aproveitar as nossas oportunidades no jogo da volta. Enfim, isso é o que para mim seria o mundo ideal. Eu sei que quando a gente pega nosso histórico recente, principalmente de jogos fora, não é o que a gente enxerga. E sim, isso daí deixa a gente com o pé atrás. Mas, de novo, o que eu mesmo falei antes do jogo de ontem é um clássico. E é um clássico que talvez dos três que a gente tenha aqui de São Paulo, é o único clássico que parece que esses jogadores entenderam o peso que tem. Então eles sabem que não é um jogo comum e talvez por isso a gente também possa esperar algo incomum do que vem sendo nossos jogos fora de casa, né? Eu vou me apegar nisso daí, para não ficar maluco até quarta que vem, e é isso. Eu tô alinhado com você pro jogo da volta. Acho que tem que ser um jogo inteligente, mas ao mesmo tempo todo mundo muito ligado. E a gente tem que saber ponderar o que é estar ligado e o que é estar pilhado e bater o tempo inteiro porque a gente sabe que o barulho que eles estão fazendo agora por causa de arbitragem ele tende a fazer uma pressão muito maior no juiz que vai apitar na quarta-feira. E aí, para o cara começar a distribuir cartão e de tirar um aqui, outro ali, a gente sabe que então, acho que assim, tô alinhado com você. Se tiver oportunidade
tem que matar, tem que a bola vai ter que entrar no gol. E o Corinthians ele não pode, de forma alguma, como eu falei antes, só se defender. E aí entra o ponto que você falou, né? É difícil a gente esperar ou criar alguma expectativa, uma vez que fora de casa a gente não consegue ver um Corinthians consistente. Pô, a gente viu o segundo tempo contra o Botafogo, que a gente tanto falou aqui no sábado, no pós-jogo, mas não é o que costuma acontecer. A gente está falando de um tempo, né? A ida no Morumbi foi foda. Se a gente pega a própria vitória contra o Ceará no Castelão, um jogo horroroso. Pô, a virada que tomamos em Mirassol, em 18 minutos, o Mirassol virou o jogo lá no segundo tempo. Então, tem várias posturas do Corinthians que nos deixam uma incógnita muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for olhar dois lados da moeda, tô contigo. Parece que realmente o único clássico que esses caras entenderam o tamanho, que é o principal clássico, o nosso principal rival, esse elenco parece que entendeu de fato, né? E, enfim, eu acho que na semana que vem tem que ser um jogo inteligente, mano. É manter a vontade que teve ontem. Como eu falei, ter o dobro da vontade, da pegada, da raça, mas não ter burrice e ser inteligente. Ser inteligente. E porque eu já falei aqui, eu repito, a torcida dos caras joga contra, mano. Joga contra. Se o Corinthians. Eu uso esse exemplo em vários adversários, mas principalmente Palmeiras e o São Paulo. Se o Corinthians consegue fazer um jogo inteligente, fica ali cozinhando o tempo, os caras tentam alguma coisa e não sai nada, tenta algo e não sai nada. Vai chegar um momento que a torcida dos caras só vai vaiar tipo, a energia vai passar pro campo. Porque em Itaquera o Corinthians consegue se sobressair tanto, mesmo que seja na vontade, mais do que na bola, às vezes, como foi ontem. Porque os caras, eles conseguem colocar a torcida no jogo o tempo inteiro. Né? E se o Corinthians consegue fazer um jogo mais inteligente na quarta-feira, cozinhando ali, vamos supor que vira o primeiro tempo 0-0. Os caras já vão voltar para o segundo tempo tendo que se atirar de qualquer jeito para o ataque, entendeu? Que um gol eles vão ter que fazer. Agora, me preocupa porque, por exemplo, a gente pega a fase de grupos do Campeonato Paulista esse ano, com 8 minutos estava 1-0 para o Porco. Assusta quando a gente foi ver o jogo de Barueri, em 25 minutos, meia hora do primeiro tempo, tá 2-0 pro Porco. Então, a gente fica nessa de, tudo bem, mas Barueri não tinha o Hugo Souza, ou não tinha o Garro, que ficou um tempão sem jogar até depois da final do Campeonato Paulista. Então, tem tudo isso. Eu sinceramente, assim, cara, é foda falar isso. É lógico que como corintiano eu vou torcer muito, mas eu não sei, eu tô muito receoso para esse jogo da volta. Eu realmente não sei o que esperar, espero ser surpreendido. Lógico que eu quero passar, mas é aquele negócio que eu sempre falo. Vamos supor que caia, vamos supor que seja eliminado. Se for eliminado lutando o que lutou ontem, acho que a gente sai orgulhoso e sabendo que caímos para hoje um adversário que briga toda hora por campeonatos e está sempre lá na ponta e tudo mais. Acho que o ponto bom que eu comentei ontem ainda no pós-jogo também, o Corinthians não viaja, né? Já o Palmeiras viaja até Salvador. O Corinthians não viaja, joga em casa no domingo, joga em casa, depois joga em casa, né? Joga aqui em São Paulo na quarta-feira, só viaja para o jogo da segunda-feira da outra semana. E aí já começa a ter um respiro maior no calendário aí. Então, acho que o Corinthians tem esses dois jogos fundamentais agora, domingo e quarta. Acho que domingo a gente não pode abrir mão totalmente, porque quanto mais ponto a gente conseguir fazer antes, melhor para tirar qualquer tipo de sombra e a gente ganha uma gordura para pensar em coisa maior no Campeonato Brasileiro também. E aí na quarta-feira dá aquele gasto total e vamos supor, se ganha domingo e classifica na quarta, aí sim, com time misto para Caxias lá, não tem problema. Acho que ponto, tudo bem, a fase que está o Juventude, obrigação ganhar se for com o sub-17. Mas mesmo assim, se consegue ganhar do Fortaleza, passar do Palmeiras, o empate em Caxias, acho que não está de todo mal, não. Mas é isso, irmão. Tô alinhado com você e espero que tudo dê certo na quarta-feira, mano. Ô, Fê, eu só queria fazer mais um comentáriozinho do jogo de ontem, tá? Por favor. Que de coração eu não me recordo de você falar no pós, e a gente também não abordou agora, tá? Que foi, primeiro, na minha opinião, tá? A boa partida de dois jogadores que vinham sendo meio controversos aí na opinião popular dos corintianos, que é do Mateuzinho e do Ranielli. Achei que os dois fizeram uma puta partida, de verdade. Ali foi para mim, acho que foi os dois símbolos de raça da partida de ontem,
tá? Os dois e ali o Garro, ainda a gente sabendo da condição que tem. Para mim, fizeram uma puta partida, de verdade, de verdade. E talvez, acho que um ponto que a gente tem que ter de atenção para ter esse jogo inteligente além da baixa, né, que o Porco teve da zaga, mas isso não sei o quanto influencia, é a forma como o Porco joga hoje. Eu não sei se você reparou isso ontem também, Fê, e se você teve a mesma percepção que eu tive. Na minha opinião, o Porco ele não tem uma criação muito forte ali no meio campo. As boas jogadas deles não surgem dali, nenhuma. E, na minha opinião também, é onde a gente mais sofre quando a gente pega um time estruturadão. Ali bem no meio campo, que é Carrilho, que a gente sabe que não é um primor de marcação, é o Garro, que a gente sabe que também, por mais que ele se esforce bastante, também não é outro primor de marcação. Então, quando a gente pega um time que tem um meio campo consolidado, acho que o Coringão sofre muito. E eu achei que essa criação de jogada do Palmeiras não parte do meio campo. Ela parte geralmente bola no pé do goleiro deles, e quando a gente subia a marcação, a gente via que a gente praticamente anulava esse começo de criação deles, e é pelas laterais, o que também me assusta um pouco, porque a gente não sabe o que esperar dos nossos laterais, dependendo do jogo. Mas, enfim, acho que esse é um ponto de atenção de como eles jogam, para a gente conseguir fazer um jogo ainda mais inteligente na volta, né? Para entender aonde que está a fraqueza deles, o ponto forte deles, e tentar entrar ainda mais ligado nesses pontos. Sim, é isso, concordo. Não lembro se eu falei do Garro ou não, do Ranieri e do Matheusinho eu não falei, mas claro, pô, jogaram demais. Ontem, Ranieri, tempo inteiro, uma raça absurda. O Garro, não lembro se eu falei ou não, mas assim, o que não foi na técnica, na bola ontem, o Garro foi na vontade. Acho que ontem o Garro sobressaiu muito na raça, na vontade, deu gosto de ver. O argentino, né? É o que eu brinco, eu queria que o Memphis fosse um pouquinho assim também. Tudo bem, o Memphis sofreu o pênalti, fez o gol, mas em certos momentos, sabe aquela pressão que a gente tem que dar lá na frente? Não sei se eu fiquei muito deslumbrado com Carlitos há 20 anos atrás, que eu adorava ver ele correndo de um lado para o outro, parecia o Tasmania ali atrás dos zagueiros, do goleiro. E tô contigo na percepção do Palmeiras, assim. Sim, a maioria das jogadas são criadas pela lateral, mas se você, não sei se você reparou também, em alguns momentos o Corinthians subia a marcação, só que subia de forma errada. Então o Palmeiras sempre achava um passe no meio que já, quando tem uma no primeiro tempo, que o Maurício domina no meio-campo, ele já vem tipo de frente, já tem mais dois, três caras com ele. E tem uma hora que o Corinthians sobe totalmente a marcação, já estava 1-0 pro Corinthians, sobe totalmente a marcação no segundo tempo. Aí, por exemplo, acho que o Memphis vai no Everton, o Yuri gruda num, e aí não, minto, o Martinez gruda num, o Bidu gruda, só que tipo, um cara já sobra nas costas do Bidu. E o Palmeiras consegue sair jogando as costas desse cara. Então, o Corinthians também, quando for subir a marcação, tem que saber subir a marcação de forma organizada e inteligente. Não adianta todo mundo subir por subir e deixar um monte de cara nas costas ali, porque se a bola chegar, a gente vai estar sempre em desvantagem. Mas eu concordo, acho que pensar que tem um meia hoje no Palmeiras que faz esse realmente, o papel vai do Garro, ou que fazia um Alex no final dos anos 90 e tudo mais, com certeza tive a mesma percepção. A chegada forte do Palmeiras são pelas laterais, principalmente a lateral esquerda, com o Piquerez ali. E é isso, acho que é o ponto de atenção máximo do Corinthians, laterais também, no jogo da volta, fora o horroroso gramado com um monte de cortiça ali, que a gente também vai sofrer mais uma coisa que a gente vai ter que jogar contra na próxima semana, né, irmão? Mas Exato. falando antes desse jogo da volta, a gente tem um compromisso no Campeonato Brasileiro no domingo. A gente pega o Fortaleza que não vem bem no Campeonato Brasileiro, inclusive foi essa semana, eu acho, o Fortaleza num jogo atrasado contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, perdeu do Grêmio no Rio Grande do Sul por 2-1. O Fortaleza que não vive uma boa fase. Acho que o Corinthians, independentemente se entrar com o time titular, reserva ou misto, acho que é aquele jogo que a gente não vai exigir, é, como é que fala, um jogo excelente, um primor, ou né, um show, coisa do tipo, não. A gente vai querer os 3 pontos na marra, com bola desviando e entrando. De algum jeito a bola tem que entrar no domingo, é aquele 1-0, onde os 3 pontos valem mais que qualquer tipo de desempenho para a gente focar só na quarta-feira.
mas que seriam 3 pontos que nos trariam uma tranquilidade grande no campeonato, né? O Corinthians iria para 24 pontos, certo? Se eu não estou enganado, 24 pontos, e com certeza nos daria uma tranquilidade maior para jogar na quarta-feira contra o Palmeiras e também para viajar com o Juventude na outra semana, porque depois do Juventude, dia 11, a gente só pega o Bahia em casa no dia 16, 9 da noite. Aí o Corinthians vai ter a semana inteira de descanso depois do Juventude ali, para aí sim um adversário difícil, o Bahia em casa. O Bahia é um time bem organizado, chatinho também. Mas é isso, irmão. O que pensar do Coringão aí no domingo? Como é que você iria? Titular? Vamos forçar máxima para ganhar domingo. Já deixa os caras daquele jeito para jogar na quarta, depois descansa. Ou vai com time misto, quem tá bem joga, quem não tá, melhor poupar para quarta-feira. E como você enxerga, e aquilo, né? Como eu falei, acho que domingo, mais do que desempenho, é resultado, né? É isso, Fê. Acho que o resultado, como você mesmo já pontuou, é mega importante para esse final de semana. Principalmente porque a gente sabe que, porra, não tem. Quer dizer, tem, né? Mas são poucos os times que têm um futebol extremamente fraco na Série A. Então, quando a gente pega um time que vem numa fase, vem caminhando numa fase ruim, e a gente vai pegar esse jogo em casa ainda, a gente precisa aproveitar essas oportunidades para pontuar. A gente, mais do que ninguém, viu ano passado o quanto no final do ano pontos bestas podem fazer a diferença para um término de ano um pouco mais tranquilo, né? O que me preocupa um pouco pro jogo de domingo é que eu não iria com o time 100% titular. Eu pouparia pelo menos as peças-chave para quarta-feira. E aí a gente entra num dilema fudido. Porque, por exemplo, o Mateuzinho ele teve uma partida intensa ontem. Não sei se seria o caso de poupar ele para domingo, por exemplo. A gente não tem substituto. Ou se a gente for poupar o trio Garro, Memphis e Yuri, a gente vai ter que ficar satisfeito com Bidon, Thales e Romero. Ou seja, também a gente também não tem substituto. Eu acho que isso evidenciou muito nos últimos tempos que a gente tem um bom time e talvez um péssimo elenco. O time do Corinthians completinho ali, jogando o que sabe e jogando com vontade, a gente já viu que pô, foi competitivo ontem e foi competitivo no segundo tempo contra o Botafogo, que pô, hoje são duas das três potências de futebol do Brasil. Então o nosso time ele foi competitivo contra esses dois clubes. A gente não perdeu de nenhum dos dois. Só que quando a gente precisa começar a mexer no time, a gente começa a ver um gap na diferença aí da gente com a elite do futebol brasileiro, que é foda, velho. É foda. A gente não tem peça de reposição e a gente não tem peça de reposição em algumas posições bem chaves, sabe, do nosso jogo. Então eu acho que quando a gente pensa em poupar para domingo, a gente já tem que ter consciência de que, pô, vai ser um jogo feio, é obrigação ganhar sim, porque mesmo esses caras reservas, porra, o que ganham tem que jogar bola, mas infelizmente a gente sabe que não jogam. Então, pô, óbvio, a gente vai tá no jogo, vai estar torcendo, só que eu acho que dependendo do nível de que a gente poupar para o domingo, vai ser um jogo um pouco mais duro do que deveria ser, digamos assim. E com óbvio também, obviamente, com condições claras a gente ganhar, tá? Não tô falando, não tô erguendo bandeira branca aqui falando que não dá para ganhar, que não sei, não, óbvio que dá para ganhar com o time inteiro reserva. Só que a gente sabe que não vai ser tão tranquilo quanto seria se tivesse com o time 100% titular ali, que as chances seriam bem maiores, né? Não digo que seria tranquilo, mas a gente teria mais chances. Mas é isso, eu pouparia, tá? Mesmo com essa consciência de não ter um jogo tranquilo, eu pouparia porque, bom, não tem o que falar, nosso foco é quarta-feira. Nosso objetivo é quarta-feira. Não, eu ainda acho que daria para tentar um time misto aí, pelo menos que seja uns 45 minutos, mas é o que você falou, não vai ser fácil não, né? Até porque a gente sabe, Marinho, Daverson, Pikachu, é goleiro que toma frango todo jogo, mas contra nós vira o Neuer. A gente já viu essa história diversas vezes, principalmente com o tal do Daverson, né? Então,
É jogo chato, é jogo complicado. Fortaleza, nos últimos anos, principalmente, se mostra um time muito chato, né? Tirando a Sul-Americana, que a gente foi bem superior ano passado a eles, no jogo de ida, eu de volta também. Mas é aquilo, domingo é aquele 1 a 0, é resultado. Se a gente conseguir os 3 pontos, tá lindo. Do jeito que jogou, se é, mais do que qualquer coisa, não é desempenho, não é nada, é resultado no domingo, é só isso que a gente quer. E você tocou num ponto importante, que aí sim eu lembrei também que eu queria falar do jogo de ontem, que é a questão do elenco mesmo. Porque em vários momentos ontem do jogo, fala, puta, ó, acho que o Carrilho tá cansado, acho que o Martinez tá cansado. Olhar pro banco, falava pro amigo meu, né? Falava, mano, quem que a gente vai colocar? Olha o nosso banco. Quem? Tipo, aí falava, mano, vamos pôr o Bidon. E foi o que aconteceu. Colocou o Bidon, depois entrou o Anrileri, foi isso. Foi isso. Então, cara, o nosso elenco é muito curto, muito curto. Aí você vê o Porco tira um aqui, aí coloca o Flá, tudo bem, o Flaco Lopes, a torcida dos caras pega no pé, mas foi um monte de gol. Na pior, acho que o Veiga não entrou ontem, né? Pelo que eu lembro, eu não lembro do Veiga ter entrado ontem, mas estava no banco. Então é um cara que historicamente ali, nesses jogos decisivos, é um cara que contribui. Então, quando a gente compara elenco, é o que você falou, é gritante a diferença. É gritante a diferença. Porque vamos supor que tivesse jogado o Murilo, que está machucado ontem, entraria o tal do Bruno Fux, que foi titular. Aí sim, o outro que entrou, inclusive o gol sai logo depois que ele entra, né? O tal do Mikael. Talvez ele seja o que destoa mais a zaga dos caras. Mas você vê que de 4 zagueiros, 3 eles têm 3 bons zagueiros, né? Então, eu tô contigo nessa da questão do elenco, mano. Ontem você falou, eu lembrei, falei, putz, era isso que eu queria ter falado. O nosso elenco é muito curto. A gente olha pro banco e fala, mano, não tem quem pôr. Porque não vamos, porque vamos supor que ele coloca o Thales Magno. A gente sabe o que vai, quer dizer, o que não vai acontecer, né? Colocar o Romero também não ia sair muita coisa. Então era o Bidon que acabou entrando bem, né? Porque eu acho que eu ainda brinquei hoje num grupo com os amigos. Eu falei: vou fazer o seguinte, eu vou fazer o papel de advogado do diabo com o Carrilho aqui. O Carrilho jogou 90 minutos no sábado, jogou os 45 minutos, vai até que contribuindo mais ontem, no primeiro tempo. Então, o segundo tempo, de fato, ele cansou. Mas é nítido que o Carrilho, após o Campeonato Paulista, caiu demais, né? Não é mais aquele cara que a gente estava acostumado a ver, enfim. Tô contigo nessa. O elenco sim é muito curto, então, de fato, nessas horas que a gente pensa no elenco e pensa na importância do jogo da próxima quarta, de fato a gente para e pensa, talvez seja melhor jogar com Félix, com Thales, com Romero, com Charles, com o Rian, com o Bidon de titular, coloca todos esses caras que jogaram ontem no Formol, né? Coloca ali na zaga o Choca com o Félix, na lateral direita Maná, Anrileri, e nós vamos daquele jeito. No segundo tempo, qualquer coisa, 20, 25 minutinhos ali, entra 2, 3 caras para tentar ajudar e vamos tentar de qualquer jeito ganhar, como eu falei, porque o resultado é o mais importante. Mas é isso, irmão. Acho que domingo é isso, quarta que vem é isso, e bom, como eu falei no comecinho do pós-jogo ontem, acho que se a gente sonhava em ir vivo para tentar classificar, bom, ir com uma vantagem é lindo, né? Só vamos ver como que vai ser a nossa postura lá, tá certo? Mais alguma coisa a acrescentar, irmão? Acho que não, Fê. Acho que a gente passou bem por todos os pontos. É isso, é isso. Então, rapaziada que chegou até aqui, muito obrigado pela moral de sempre. Provavelmente os mesmos de sempre vão escutar toda a resenha, vão comentar. Quero deixar de novo, eu não vou cansar de falar aqui, pro João Gabriel, pro Fábio, pro Igor, às vezes o Gabriel Grigio também comenta aqui, então para toda a rapaziada que sempre nos dá moral, pro Caio Redivo, que está sempre comentando também agora, que confidencializou pro Vladão, que agora ele assiste antes do pós-jogo do Kaká Catalão, que tá no hype, né? Kaká tá estourado aí. Ele fala: não, agora eu assisto primeiro o pós-jogo do Fê, depois eu vou pro Kaká. Antes a ordem era ao contrário, então me sinto lisonjeado. Um abraço pro Caio Redivo. Um outro grande abraço para o Vladão. Sentimos sua falta hoje, mas faz parte. É isso, irmão. Obrigado de novo. Tamo junto e domingo estaremos lá. Mais uma para acompanhar o Coringão. É isso, Fê. Tamo junto. Vai, Corinthians. Valeu, rapaziada. É nóis. Um grande abraço e vai, Corinthians. Valeu.